Pá, só queria me posicionar um pouco na questão do capitalismo e na constituição da sociedade, assim, tipo empresas, no estilo de empresa. Pronto, para entenderem melhor o meu posicionamento, tipo de uma forma mais clara e abrangente, resumida, assim. O lugar que eu me sinto agora, acho que é de melhor clareza, as pessoas devem me entender melhor. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu faço, questão do capital próprio. Então, para se iniciar algo que consigas ser um membro integrante, uma mais-valia, tens de ter um capital próprio. Agora, como é que constróis este capital próprio? Isto é que está a acontecer na economia que não está a ser feito com sucesso, muito aparentemente. A construção do capital próprio, como é que se faz? Então, usando este termo mais correto, construção de capital próprio. Agora, estive eu errado. Então, a abordagem que eu fiz é correta ou não? Porque aparentemente vocês me desafiaram como sendo alguém que está a fazer algo que vai fora da convenção e do status quo. Então, a construção do capitalismo, agora vos pergunto, como é que se... Capitalismo quer dizer coisa. A construção do capital próprio, vocês são pessoas do ISE. A construção do capital próprio, como é que se faz? Então, vocês para mim não vão responder, porque dá complexo. Vou ajudar, é tipo menino, criança que tem que dar. Chupa-chupa. Para a construção do capital próprio. Está a entender? Que caminhos estão a tomar. Então, os capitais próprios que estão aí são mais-valia, impasse ou contra produções. Tipo assim. Então, para vos ajudar, em qual categoria se enquadram aqueles aí, os capitais próprios que estão aí? E em qual categoria deveriam enquadrarem-se os capitais próprios para em qual categoria deveriam enquadrar-se os capitais próprios para se fossem de interesse benéfico? Qual daqueles que eu vos diz mais ou menos? Tipo impasse, mais-valia contra produção. Tendencialmente, nem que se fosse pela ganância, diriam mais-valia. Mas então, como é que seria mais-valia um capital próprio? Como vocês pessoas do ISA, como é que me responderiam? Primeiramente, eu vos ajudo. Primeiramente tem que ser próprio. Teu. Estão a chorar. Agora, como é que faz um capital de endividamento e é próprio? Agora, como é que faz um capital de endividamento ainda por cima sem conhecimento, ou seja, capital sem conhecimento e pode ser considerado mais-valia? Agora, é de se perguntar porque é que não estudam. Mas agora, o capital próprio está endividado. Certo? Mas não é de conhecimento próprio principalmente. Mas não é de conhecimento. Nem sabes como é que ele faz. Não sabes a origem. Não sabes o código central. Não sabes como é que se faz. Como é que não é um problema grave, tipo de nível extremo? A sociedade está à beira do colapso. Como é que não está naquilo? Como é que cada escolha de investimento não está a pôr a sociedade
no extremo. Tem a linha, tipo assim, tem a margem, tipo as margens, tipo de risco assim. Como é que não está aqui? Parece e da merda. Então, que as capitais. Como é que tens um capital que não sabes como é que se refaz? Se refaz. E se fosse o teu? E vamos perguntar, se a capital fosse o teu, capital próprio, não estava por endividamento, certo? Mas não tens o conhecimento, não sabes o reinício. É o quê? Calculadoria se encontrava alguém que tem um capital próprio que 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 não, tipo, o capital próprio não tem o conhecimento de como se faz. Que tipo de capital próprio seria? Seria uma herança, provavelmente. E que te adiantaria se fosse uma herança? Se não soubesse como fazer. É tipo. Já é um passivo já aqui. Então o que é que te serve? Só a mulher é que vai para aqueles lugares aí. Normalmente, tem as mulheres que eu conheço. Vão para aqueles lugares aí. Aqui está a acontecer, aqui é tipo chat. São donos de toda a propriedade. Mas tem aqueles que fazem por eles. Então o conhecimento está naqueles que os ajudam. Por isso vocês vão para os BDs, não? Normalmente. Mas incrível que foram para os chats, não? Mas porque se sabem que não sabem. Mas sabem que vão dar na ralé, na mesma. Porque não foram logo para a ralé. Pá, eu estava na ralé, eu dava melhor convívio logo, moço. Não tinha feito o que caminho. Está a ver? Então o capital próprio. Onde tem que se enquadrar? Uma mais-valia. E como é que seria uma mais-valia? Professores do ISTE. Tinha que ser próprio. E como é que seria próprio? Ao menos, tinha que ter alguma propriedade com ela. Uma particularidade com ela. Tinha que ter conhecimento dela. Ou seja, antes de ser teu financeiramente, tem que ser teu por conhecimento. Então, por isso as sociedades, os sócios que sabem como se faz fazem as empresas, têm participação nas ações. Então é uma pessoa perigosa, então tem parte na porcentagem do capital. Então o conhecimento vem primeiro. Porque não estavas aí, provavelmente. Não o tinhas. Ou perderias. Era passivo. Então o que seria um capital próprio sem conhecimento? Isso é propriedade intelectual. Bem, tem de ficar enquadrado. A valorização do capital intelectual num balanço. E que porcentagem do capital intelectual aí é teu? E mesmo de mérito. O mérito. Então, um capital que não tem propriedade intelectual é o quê? É um passivo, mano. Basicamente. Então, a Susana, o que é que tem aí? Estava-te a convencer de alguma coisa. É por pagar, mano. E que mês? Que modos? E que caminhos? Naturalmente pode ser por várias formas. Ou te tiram, ou por contratos. Ou aumento das taxas. Ou te fazem trabalhar por nome deles. Que parece, aparentemente, pode ser direto, toma logo aí. Ou aparentemente estão-te a fazer coerção. Mas que parece, Suzano, tu tens que fazer. Então começas a vender produtos deles. Mas tudo, tipo, sempre quando tu não podes passar a vida aí. Mas a suportar o jogo deles. Mas não é teu, mano. Não vai descanso, não tens descanso, está sempre em ti um pesar. Porque é que chegou outra coisa e se sentou em cima? O teu marido vai se dar bem, acho eu. Porque tu entendes, mano. Depois tínhamos a vida ajude. Vocês dois, tipo assim. Então, o capital próprio, como é que seria uma mais-valia?
Então, que capitais próprios existem? Então, como é que se relaciona os capitais próprios com o crescimento econômico? É capitais individuais, tipo, próprios. Então, por que é que não estão a promover o proativismo e a individualidade mais integrada? Está a ver que não vai dar desenvolvimento. Porque não se permite o outro ser rico ou ter capacidade própria. Ou seja, não está-se a pedir empoderamento. Não se está a permitir empoderamento. Então vocês têm que tirar empreendedorismo da escola. Podem pôr, agora para entender que planos curriculares vocês têm que fazer isso. O empreendedorismo tem que ser retirado. Porque está a ir contra a política estatal. Bom, pode ser que o Estado possa querer, mas as famílias não promoveram. Porque não é permitido alguém fazer algo de tipo interesse próprio, embora integrado, para que é ameaça para os outros. Então, o empreendedorismo não pode ser dado na escola, você tem que avaliar o contexto. Então, tal qual fazer um negócio aqui não se enquadra. O negócio que vendem não se pode fazer isso, não pode vender empreendedorismo. Está para cara quanto o código do produto que vende social, que o estrangeiro a comprar, está corrompido, está com uma tendência que não é verdade, que vocês já disseram que não querem. Então é incongruência. Então o capital próprio só é mais-valia normalmente quando é próprio, tem conhecimento. Está a entender? E agora, como é que se promove? É como se constrói também. Por endividamento. Está a ver? Aí está o erro, mano. Então não é tu, então não vais poder fazer nada. Além de pagar a sociedade que está aí para a perspectiva de voltar a fazer uma sociedade nova, com uma perspectiva nova. Então, aquilo que vocês têm, vocês não podem continuar a promover. Não estou a dizer que não possam, mas não vão poder ter aquela vida que vocês queriam ser assim. Porque aquilo é que vocês já tinham, mas vocês disseram que é tipo, mas vocês vão só viver para pagar, para recuperar aquilo que já tinham. Então não existe outra forma, vocês não podem se dizer altos estados na ordem que existia antes. Vocês são tipo esse subalterno chama-se. A sociedade aqui só para pagar. O estrangeiro vem, você não pode dizer nada. Pode poder alguma restrição, mano. Algum mexicano. Mas hoje também vocês podem exigir imputar. Então, o capital próprio fizer o mal. Toda a gente não quer o problema. É próprio quando tu a construíste e sabes, tens o saber. É propriedade tua mesmo, dá a ver que propriedade é. E tu tens, tipo, o custo tem que ser pago. Parece gratuito, mas não é que é gratuito. O primeiro custo tu tens que pagar, não pode ser endividamento. Porque como eu tenho que pagar aqueles sentimentos que existem naquele sistema. Vocês estão com sentimentos de endividamento. Então primeiro tu é que pagas, não é que tens que pagar gente. Tu é que pagas o teu próprio sistema. Porque o que é que está a acontecer? Ao fazer um capital por endividamento, estás a imputar às pessoas os custos daquele sistema. E eu já paguei, então primeiro tu é que pagas para receber. Estás a receber para depois receber. Não, pagar como está a acontecer aqui. Vão é pagar agora porque já receberam. Imputar o endividamento, o custo do endividamento aos sistemas. Então primeiro tu tens de pagar os custos. Aqueles sentimentos. Então os sentimentos que são pesarosos assim, bloqueios, tu pagas. E agora fica a gerar, ou ficam sentimentos que promovem as pessoas. O meu sistema, eu paguei os sentimentos que a fazem ficar estagnados. Dívidas assim, os sentimentos de dívida. Eu paguei. Agora, os meus sentimentos são sentimentos que as pessoas já vão herdarem. O sistema paga as pessoas. Bem-estar.
Aqueles custos aí, tu tens de pagar. Mas vocês não estão a pagar aqueles custos. Estão a ir o preço do produto, além dos sentimentos de bloqueios, endividamentos que existe, culpa. Não estás a interagir com o sistema. Então está por pagar. Então fiz eu mal. Então os sistemas que estão aí, mano, são mais valia.